Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Mark Delorme nunca acreditara realmente em milagres. Não que os rejeitasse violentamente, não. Simplesmente os classificava entre a doçura ingênua reservada a crianças ou corações feridos. Aprenderá muito cedo que a vida só se rende à lógica, ao esforço e à paciência. Crescerá num conjunto habitacional de concreto em Argenteuil, criado por uma mãe solteira, faxineira de um prédio em La Défense. O milagre para ela era que ele tirava boas notas apesar da falta de energia e dos armários vazios. Para Mark, era sobreviver à escola sem ceder a atalhos fáceis. Então, ele construiu sua vida como quem constrói um edifício, metro por metro, ano após ano. Estudos de engenharia, estágios mal remunerados, noites sem dormir aprendendo sobre normas de segurança e as propriedades do cimento. Aprendeu a confiar em equações, no que pode ser calculado, no que pode ser comprovado. Acaso, para ele, era apenas um nome dado àquilo que ainda não se dominava. Seu apartamento no 5º andar de um prédio simples não era nada espetacular, mas ele conhecia cada parafuso, cada tábua. Ele o escolhera pela vista desobstruída e pela exposição ao sol da manhã. Era lógico, funcional, saudável. Assim como sua vida. E então um dia, Lila chegou. Ele não entendeu de imediato. Não era choque, nem a emoção clichê de pais aflitos. Era mais sutil, mais profundo. Como se alguém tivesse esclarecido os pontos cegos de sua vida. Desde o nascimento, Mark descobrira lentamente uma fragilidade que jamais tolerara. Lila mudará o centro de gravidade de seu universo sem dizer uma palavra. Ele adorava aqueles momentos pela manhã, quando tudo ainda dormia. Quando ele cuidadosamente enrolava Lila no canguru contra o peito e descia silenciosamente as escadas. Ele apreciava aquele silêncio entre eles. Chamava-o de ritual silencioso. Era o mundo deles. Um mundo sem agendas, sem celulares, sem planos para finalizar. Naquela manhã, um simples domingo de primavera, nada parecia indicar que a balança estava prestes a se inclinar. Eram 9h43. Ele verificara a hora mecanicamente ao sair do apartamento. Lila acordara mais cedo do que de costume. Ele a trocara, a alimentara e a aconchegara em seu colo. Ela tinha aquele olhar atento de uma criança, curiosa sobre o mundo, mas sempre presa à batida familiar do coração do pai. O Parque Leon Blum ficava a poucos minutos de distância. As árvores ali começavam a despertar lentamente. O sol atravessava a folhagem, lançando raios de luz sobre os caminhos. Mark caminhava lentamente, saboreando a calma. Ele não havia ligado o celular. Queria se divertir. Ele parou perto do Lago dos Patos. Um pequeno grupo de pardais saltitava perto de um banco. Lila tagarelava baixinho, com a cabeça voltada para a água. Mark colocou a mão em suas costas, um gesto instintivo terno e protetor. Com a outra mão no bolso, ele respirou fundo. Então, de repente, tudo mudou. Uma dor repentina e aguda perfurou seu peito. A princípio, ele pensou que fosse apenas uma tensão muscular, talvez uma má posição para dormir. Mas a dor se intensificou, apertando suas costelas como um torno. Um calor violento irradiou para seu braço esquerdo. Ele tentou inspirar, mas sua respiração ficou presa na garganta. Uma tontura. Não, agora não. O chão pareceu se afastar. Seus joelhos cederam. Seu único instinto foi abraçar Lila com toda a força que lhe restava, como se seu corpo soubesse que não deveria soltá-la. O mundo se tornou um borrão. Os sons do parque desapareceram. Ele desabou lentamente, como uma torre se partindo em câmera lenta. Seu rosto tocou a grama fresca. Tudo ficou escuro. Mas Lila ainda estava lá, aconchegada contra seu coração enfraquecido. Viva, segura e pronta sem saber, para fazer o impossível. Ela poderia ter permanecido em silêncio, encolhida naquele peito subitamente imóvel, buscando o calor da pele dele, esperando em silêncio. Ela também poderia ter chorado como todos os bebês da sua idade, por reflexo sem consciência real da tragédia. Mas o que Lila fez, naquele momento suspenso no tempo, superou tudo o que se poderia esperar de um bebê de 6 meses. Ela soltou um grito que era tudo menos comum, não um simples lamento de fome ou fadiga. Era um uivo longo, penetrante, selvagem, quase desumano. Um grito que cortava o ar da manhã como cacos de vidro. Havia nele um pânico antigo, uma angústia visceral, uma urgência quase espiritual. Como se lá no fundo, uma alma antiga, uma memória esquecida, entendesse o que estava acontecendo. Os pássaros de repente voaram dos galhos próximos. Um cachorro ao longe parou de repente. O vento até pareceu prender a respiração.
Na trilha do parque, uma corredora diminuiu o passo, sentindo um arrepio percorrer sua nuca como um choque frio. Ela congelou. Aquele grito não era normal. Havia uma angústia no som que rompia a razão. Um apelo. O que é? Ela virou a cabeça, procurando a fonte. E a viu. Um homem deitado na grama, com o rosto voltado para o chão, os braços ainda cruzados em volta de um corpo pequeno e agitado. A princípio, ela pensou que ele fosse um morador de rua ou estivesse dormindo. Mas a rigidez de sua postura, a falta de movimento, o tom azulado de sua pele, aquilo não era sono. Ela correu. Ela era ex-enfermeira, treinada em atendimento de emergência, versada em técnicas de salvamento. Já vira paradas cardíacas em canteiros de obras, em corredores de hospitais, no asfalto após um acidente. Mas ali, em meio à calma bucólica do parque, com apenas o canto dos pássaros e o choro de um bebê como alarmes, o contraste era impressionante. Ela se ajoelhou na grama sem perder um segundo. Sua mão pousou na nuca de Mark. Sem pulso. Sem respiração. Seus instintos assumiram o controle. Chame a ambulância, gritou ela para uma mulher ao longe. Rápido! Seus dedos mal tremiam. Ela rapidamente desfez o sling, libertando Lila, que ainda gritava, com o rosto vermelho e os olhos arregalados de angústia. Ela entregou a menina a uma jovem mãe que passava com um carrinho de bebê, com lágrimas nos olhos. Segure-a. Fale com ela baixinho. Ela precisa ficar calma. Então ela colocou as mãos no peito de Mark. 1, 2, 3, 4. O tempo se tornou uma poça espessa. Os minutos não passavam mais, estendiam-se como chumbo derretido. Sua testa se cobria de gotas de suor. Ela contava as compressões em voz baixa para manter o ritmo e não entrar em pânico. E fique conosco. Vá. 12 minutos. Foi esse o tempo que o socorro levou para chegar. 12 minutos de uma luta feroz contra a morte. 12 minutos durante os quais o coração de Mark parou de bater, mas seus braços seguraram a filha. Quando os paramédicos assumiram o controle, ela finalmente deu um passo para trás. Trêmula, exausta, olhou para Lila nos braços da jovem, agora em paz, como se seu papel tivesse terminado. Naquele exato momento, Elise, em casa, preparava-se para sair da cama. A ausência de Mark começava a preocupá-la. Ele nunca ficava tanto tempo em suas caminhadas matinais. Ela se sentou na beira da cama e olhou para o celular, nenhuma notificação. Então vibrou. Número desconhecido. Bom dia, senhora, disse uma voz calma, mas séria. Sou médica de pronto-socorro. Seu marido acabou de sofrer uma parada cardíaca no Parque Leon Bleu. Ele está vivo, mas vamos com urgência ao Hospital Beaujon. Precisamos chegar lá rapidamente. E sua filha está conosco. Ela está bem. Elise sentiu o chão ceder. Sua visão ficou turva. Seu corpo inteiro de repente ficou pesado demais. Levou alguns segundos para compreender as palavras: viva, emergência, hospital, bebê. Sua mão agarrou o telefone com força. Ela correu. Não se lembra de ter fechado a porta atrás de si. No Hospital Beaujon, a espera foi uma tortura. Mark sofrerá um ataque cardíaco fulminante sem sinais de alerta. Foram necessários 3 choques de desfibrilação para que seu coração voltasse a bater. Ele estava em coma leve, sob observação constante. Os médicos estavam cautelosos. Não prometiam nada. As próximas 48 horas seriam decisivas. Mas Lila estava bem. Não tinha um único arranhão. Seu corpinho não sofrerá nenhum choque, nenhuma queda. Como se estivesse protegida pelos braços do pai até o fim. E quando Elise, pálida com os olhos inchados de medo, chegou ao hospital, foi o corredor, ainda lá, ainda chateado, que se aproximou dela com súbita ternura. E sua filha? Ela gritou tão alto. Foi isso que o salvou. Sem aquele grito eu nunca teria me virado. Ninguém o teria visto ali, meio escondido pelos arbustos. Aquele bebê. Ela salvou o pai. Ela gritou pela vida. Um silêncio profundo se seguiu. Elise olhou para a filha, dormindo em um cobertor de hospital. Um anjo silencioso. E naquele silêncio, ela sabia que um milagre tinha acabado de acontecer. Um milagre nascido de um grito. Um grito de luz. 3 dias depois, em um quarto banhado por uma luz fraca, Mark finalmente abriu os olhos. Foi um despertar frágil, quase tímido, como uma borboleta emergindo delicadamente de seu casulo. Ele piscou várias vezes, adaptando-se à claridade. Seus lábios mal se moveram. O que aconteceu? Ele sussurrou com a voz rouca e embargada pela fraqueza. Elise, sentada ao lado dele, levantou a cabeça, os olhos brilhando com uma mistura de cansaço, alívio e uma emoção difícil de conter. Ela acariciou delicadamente a bochecha de Mark. Você caiu no parque.
Teve um ataque cardíaco. Foi sério, muito sério. Mas a Lila, ela gritou tão alto, pai. Tão alto que o parque inteiro ouviu. Uma enfermeira chegou bem a tempo. Ela te salvou. Mas sabe, foi principalmente ela. Nossa filhinha, foi ela quem te manteve vivo. Mark virou lentamente a cabeça em direção à cadeira de balanço na poltrona ao lado da cama. Lila dormia, enrolada num cobertor macio, seus dedos minúsculos mal agarrando o tecido. Seu rosto inocente parecia irreal, suspenso entre a fragilidade e a força. Um novo peso se instalou no peito de Mark, não uma dor física, mas uma emoção profunda e avassaladora. Seu coração, ainda frágil, batia fracamente, mas sua mente sentia uma nova força. Este pequeno ser, incapaz de falar, incapaz de entender, havia, no entanto, alcançado o impossível: trazer de volta à vida aquele que o abraçara perto do coração. Mark, um homem cartesiano, pragmático e lógico, não conseguia explicar racionalmente esse milagre. No entanto, ele o sentia profundamente, não fora um acidente nem uma mera coincidência. Era um sinal, um vínculo invisível mas poderoso entre um pai e sua filha, um chamado para nunca perder a esperança. Nas 3 semanas seguintes, Mark permaneceu em tratamento intensivo e reabilitação. Seu coração permaneceu frágil, sujeito à atenção meticulosa dos médicos. Eles discutiram intervenções, precauções e paciência. Mark ouviu, às vezes distraído, mas obedeceu. A cada dia ele se pegava olhando para Lila um pouco mais, maravilhado com seus gestos, seus sorrisos, por menores que fossem. Aos poucos, algo dentro dele mudou. Ele decidiu desacelerar o ritmo frenético da sua vida de engenheiro. Prazos, projetos e o estresse diário tornaram-se menos importantes. Ele passou a passar mais tempo com a filha, abraçando-a, olhando para ela como um milagre vivo. E pela primeira vez ele começou a escrever cartas para Lila. Palavras simples e sinceras, histórias de amor, gratidão, promessas. Ele queria que ela soubesse, um dia quando crescesse, que entendesse o quanto aquele choro que ela nem se lembrava de ter proferido, salvara não apenas seu pai, mas toda a família. 10 anos depois, Lila, agora uma garotinha cheia de vida e imaginação, contava essa história com frequência aos colegas de escola. Ela não se lembrava desse episódio, é claro, mas tinha orgulho dele. Com a inocência das crianças e a certeza que vem das histórias de família, ela declarava a quem quisesse ouvir: "Fui eu quem salvou o papai quando eu era um bebê." Seu sorriso se alargou, iluminando seu rosto com um orgulho doce e brilhante. Mark, sentado num banco do Parque Leon Blum, ouvia-a com um sorriso nos lábios, o coração transbordando de emoção. Acariciou delicadamente o pequeno pingente que sempre usava no pescoço, uma miniatura da mão de Lila, tirada naquele dia, aos 6 meses de idade, no momento em que ela chorara. Não é um simples choro. Um milagre.